Meus senhores, muito obrigado por terem vindo. E eu gostava então de começar por pedir a cada um uma pequenina biografia. Começo pelo Arlindo. Ora bem, portanto, a minha biografia é extremamente simples. Tendo começado na aventura fotográfica por paixão aos 8 anos de idade, pronto, a história é enorme, tendo em conta que já vou com 77 anos neste momento. Portanto, são 67 anos dedicados à fotografia. 67 anos. Não, digamos que posso considerar-me um autodidata. A primeira ajuda, e daí a minha paixão, foi ter tido a felicidade de, em 1958, ter encontrado um pequenino livrinho que convencionaram chamar Manual de Fotografia, cujo título era Fotografia Prática ao Alcance de Todos, de um autor francês que se publicou em Portugal durante muitos anos. Esse livrinho serviu até em algumas escolas e até universidades para a iniciação à fotografia. Foi a partir desse livrinho que, depois de o ler, assimilei aquilo tudo e comecei as experiências. Essas experiências chegam até ao dia de hoje. Acontece que tive a oportunidade de visitar várias feiras internacionais, nomeadamente a Feira Mundial da Fotografia em Colónia, na Alemanha, onde fui 13 vezes durante a minha vida, tendo em conta que era bienal, representou 26 anos a correr para aquela terra, enfim, na ânsia de adquirir conhecimentos que me permitissem, como afinal veio a acontecer, digamos, uma abrangência de anos desta forma, dedicado a uma profissão. Muito bem. Obrigado. Pierre, a mesma pergunta, uma pequena biografia, conta-nos sobre ti. Portanto, o meu nome é Pierre-Marie, eu sou, como o nome indica, francês e, portanto, eu sou investigador em História. Eu trabalho sobretudo sobre as mudanças introduzidas pelo 25 de Abril, portanto, em várias... Eu acho este período tão fascinante que eu resolvi também tentar estudá-lo em vários aspectos. Mudanças no desporto, mudanças, obviamente, na vida social, mudanças a nível económico com empresas, mudanças também a nível cultural. Eu trabalhei sobretudo sobre as associações de educação popular no pós 25 de Abril. Isto foi, de facto, o primeiro tema de estudo. E também vivendo em Coimbra e achando também que esta história local é pouco conhecida e pouco trabalhada, eu estou a trabalhar sobretudo agora sobre o 25 de Abril visto de Coimbra. E, portanto, perceber a dinâmica do 25 de Abril aqui, estas dimensões também sociais, do movimento social, movimento urbano. E, de facto, Coimbra, como qualquer outra cidade, mas especificamente Coimbra, é fascinante para isso, porque nós temos muitas vezes a ideia de Coimbra e a universidade, obviamente, um papel importante, mas a nível de coletividade, a nível de comissão de moradores, de conflitos laborais, de produção também, há de facto um caso aqui fascinante que está ainda por explorar. E a ligação à fotografia, eu, ao contrário do Sr. Ali, não sou nenhum especialista de fotografia, não tenho nenhuma competência para montar máquinas ou para até tirar fotografias. Eu gosto de fotografia, mas como mero amador. Agora, a minha ligação à fotografia surge, de facto, pela investigação, porque a pesquisar em arquivos descobri também a importância das fotos para reconstituir os acontecimentos locais e também para trazer outros tipos de informações que os outros documentos não consigam, de facto, trazer, documentos escritos. Pierre, eu pego já naquilo que estavas a dizer e pergunto-te se, da tua perspectiva histórica, portanto, de historiador, a fotografia consegue fazer um retrato fiel daquilo que era o país. Ou seja, se o documento fotográfico existe disponível, consegue fazer um retrato fiel daquilo que era o país e a cidade de Coimbra em particular, já que nos estamos a colocar nesse ponto.
a fotografia impôs de facto como um documento importante para fazer esta história. E não é possível fazer a história do 25 de Abril em Portugal, ou, quer dizer, é possível, mas não é desejável fazê-lo sem a fotografia. É uma altura em que também há a presença de bastante fotógrafos e jornalistas de fotografia. Há toda uma geração também importante aqui em Portugal. Há também a chegada de estrangeiros, de alguns fotógrafos vindo da Itália, do Brasil, de França, que também vão participar a produzir imagens. E, de facto, esta revolução foi uma revolução também muito icónica, que produziu bastante fotografias. Algumas são icónicas, são as mais conhecidas. Não é possível ver hoje quase uma reportagem sobre o 25 de Abril sem ter uma fotografia do Salgueiro Maia no Largo do Carmo, sem ter uma fotografia de uma espingarda com, obviamente, um cravo, com aquelas imagens que estão presentes. Exato, e que estão muito estão icónicas, de facto. Mas para além destas fotografias, que são obviamente importantes, há todo um conjunto de outras fotografias que permitem também retratar o país e, se calhar, focando-se noutro olhar. E acho que a fotografia também, nos anos 60, 70, conheceu também uma democratização do próprio aparelho fotográfico e, portanto, para além de fotografias de jornalistas ou de profissionais da fotografia, há todo um conjunto de fotografias de fotógrafos amadores, que obviamente vão focar outros elementos, que têm um ponto de vista diferente e, portanto, acho que também a fotografia traz, além das informações que a própria fotografia traz, o facto de ter vários autores, vários fotógrafos inseridos e focando em questões diferentes, isto para um historiador e para qualquer investigador é ouro, o facto de poder ter sobre um mesmo acontecimento várias perspectivas, várias facetas. E depois este período do 25 de Abril também é um período, pronto, eu não vivi este período, mas sei que é um período de uma incrível densidade. Acontecia muitas coisas ao mesmo tempo, muitas coisas que a comunicação social não conseguia destacar, obviamente, tudo. E, portanto, acho que este período do 25 de Abril, ou para quem estuda este período, há uma necessidade de recorrer a todas as fontes, porque, apesar de tudo, há uma escassez de fontes sobre este período. Uma greve, uma ocupação de um prédio, a importância para os militantes, para as pessoas que estavam a fazer estas ações, era de fazer. Não era necessariamente de documentar, ou de escrever, ou de relatar. E muitos boletins, por exemplo, há uma criação de boletins na altura que é algo que é inimaginável. Muitos boletins, mas muitos não saíam do número 0 ao número 1. Para além disso, não havia regularidade. E, portanto, de facto, é um caso, este processo revolucionário, onde é preciso e traz muita riqueza fazer este diálogo entre as várias fontes disponíveis. E a fotografia é uma das fontes disponíveis e que traz, de facto, outras informações e outras emoções também que não se podem encontrar noutros tipos de documento. Sr. Lindo, fazer mais ou menos a mesma pergunta, que é se acha que e o Sr. Lindo viveu esse tempo, passou por ele, se acha que a fotografia antes do 25 de Abril e do 25 de Abril retrata bem, aquelas que existem, se retratam bem aquilo que era o país? Tinha na altura fotografias que não divulgavam? Ora bem, eu tenho uma faceta na fotografia a partir de 1972, 73, muito complicada, porque remeti-me a uma situação dentro da fotografia que construí um laboratório grande para fazer fotografias para os meus colegas. Portanto, a dita fotografia da época, a fotografia de revenda. E então, digamos que eu me remeti praticamente à câmara escura. Quando acontece, portanto, o 25 de Abril, eu estava numa situação um bocado ingrata, porque tinha um laboratório muito grande, com a fotografia a cores, e tinha 8 empregados nessa altura. 8 pessoas, 8 colaboradores a funcionar comigo. Acontece que, por essa razão, eu estava remetido à câmara escura e não me permitia, e não o fiz,
por curiosidade, não fiz nenhuma fotografia no dia 25 de Abril. Não tirei fotografias no dia 25 de Abril. Não tive oportunidade, não quis fazer? Não tive oportunidade, porque era uma época em que a fotografia estava em grande expansão e o trabalho era tanto e havia poucos laboratórios para fazer toda aquela quantidade de fotografias. E eu então cheguei a ter 3 anos da minha vida que 3 dias por semana eu não fui à cama. E isso fez com que eu não tivesse documentado o 25 de Abril. No entanto, eu posso perguntar-lhe, agora que pergunto, quando uma pessoa passa pela sua loja, vê lá aquelas fotografias, estão à entrada da loja, essa imagem em baixo, acho que à esquerda, onde tem fotografias da altura de alguma repressão policial, ou estou enganado? Sim, é verdade isso. No entanto, que é o que eu ia dizer a seguir, pelo meu laboratório passaram milhares e muitos milhares de fotografias do 25 de Abril. Dir-se-ia que o meu ego estava satisfeito por ver todo aquele arsenal de imagens feitas nessa altura. Dir-se-ia que eu não tinha necessidade de vir à rua para estar a ver a evolução da Revolução e o 25 de Abril. No entanto, há uma situação muito curiosa, mas é anterior ao 25 de Abril, que foi em Coimbra o ano de 69. Porque tive uma sorte espantosa. Um dia na Praça 8 de Maio, eu estava na casa de um colega meu, que era fotógrafo também, e que reparavam máquinas fotográficas. Esta é uma história incrível da minha vida nessa época. Em 69, com a crise académica e com tudo o que se estava a passar, então eu acidentalmente fui a essa loja do meu colega buscar uma máquina fotográfica que tinha lá a reparar e portanto, houve uma grande zaragata na Praça 8 de Maio, entre a polícia e os estudantes e muita gente. A polícia, mas que meteu polícia de choque. Os polícias estavam, todos eles, engalanados com aquela artilharia toda que precisavam para, enfim, para maltratar as pessoas nessa época. E eu, então, que tinha ido buscar a máquina fotográfica, aproveitei e fui tirando fotografias enquanto tudo aquilo se passava. E eu apercebo-me de que, a determinada altura, um célebre automóvel parou na Praça 8 de Maio e de lá saíram X pessoas, que seriam, penso que 3 na altura. Ora, vim a saber mais tarde que não era mais nem menos que a Polícia Internacional de Defesa do Estado, não é? Ora bem, esses caros amigos, então, eu apercebo-me a determinada altura que eles olharam para a varanda, eu estava num 3º andar, e verifico que eles vêm na direção daquele prédio. Ao terem-me avistado... Para si, exato. Para apontar a máquina cá para baixo. Exatamente. Ora bem, e então, eu apercebendo-me do que estava a acontecer, avisei as pessoas que estavam lá, o meu colega, vem aí a PIDE, portanto, eu vou-me embora, rapidamente. Eu vim buscar uma máquina fotográfica que tinha a consertar e não tirei fotografia nenhuma. Estava a avisar o seu colega. Estava a avisar o meu colega, exatamente. E então, eu rapidamente fui-me embora e, claro, que o meu colega de imediato me contactou passado um pedaço a dizer que, efetivamente, foram lá à procura da pessoa que estava a tirar fotografias. Tiveram de dizer quem era e, no dia seguinte de manhã, em minha casa tinha uma visita. Que eram 2 pessoas, não é? E levaram-me lá para cima, para a PIDE, para Antero de Cantal, submetido a um interrogatório incrível de 2 horas e meia perante um velho nome bem conhecido de muita gente, que era o inspetor Sacchetti, e, portanto, ali estive durante 2 horas e, a determinada altura, vi o caso mal parado. Entretanto, contando a história da fotografia, eu fiz 22 ou 23 fotografias, neste momento não me recordo. Já nem acabei
o rolo fotográfico, que era de 12 na época, não é? E, portanto, eu tirei 22 ou 23 fotografias e fugi e fui-me embora. Continuando ainda depois do interrogatório do lado do senhor, então eu estava-me a ver um bocado atrapalhado e ainda bem que ele me fez uma pergunta curiosa. Além da fotografia, o que é que tu fazes na vida? Olha, eu além da fotografia, o que eu faço na vida neste momento, sou militar. Portanto, estava no meu período militar, obrigatório, não é? E era ferrial miliciano, operava aqui no Hospital Militar, no Raio-X. De maneira que eu, que tinha comigo o cartão de identidade da tropa, eu retiro o cartão da carteira e mostro ao senhor, além do que eu faço em fotografia, sou militar neste momento e, portanto, está aqui a minha identidade. Quando o senhor verificou que se tratava de um militar, eles não podiam fazer nada, porque senão eu teria sido preso. Vi-me na iminência de ser preso. Já agora pergunto-lhe que era, portanto, nesse dia tinha feito as fotografias, não é? No dia a seguir foi então levado à PIDE. E onde é que estavam as fotografias? Não, espere, porque essa é uma história, essa é a história principal e mais bonita da questão. É que efetivamente eu tive um período de meia dúzia de horas para poder revelar as películas fotográficas e colocá-las em local seguro. Ora bem, portanto, eu quando fui chamado à PIDE, eu disse sempre que não havia fotografias. Que não havia fotografias. É a mesma informação que me disse ao seu colega. Exatamente, que não havia fotografias porque eu tinha ido buscar uma máquina fotográfica e estava a experimentar, saber se ela estava a trabalhar sem rolo. Logicamente, fotografias não há. Mas, entretanto, eu já tinha guardado todas as imagens, já estavam reveladinhas, já estavam todas certas e guardei-as muito bem guardadas. Portanto, é um documento que existe hoje e que eu posso fornecer a qualquer pessoa. O que é que acontece? Acontece que foi um período conturbado, não é? naqueles primeiros anos, até 74. Depois de chegarmos a 74, eu podia já, digamos, mostrar todas essas imagens. Acontece o seguinte: por as ter guardado tão bem, não as encontrei. Não as encontrei. Nunca mais as encontrei. Isto porquê? Porque quando eu revelei aquelas imagens, revelei-as em casa, para não correr o risco de me serem apanhadas. Meti-as dentro de um envelope e guardei-as na trave de uma capoeira, no quintal. O que é que acontece? Seria muito difícil os senhores irem à procura de tal documento numa capoeira, não é? Das galinhas. Depois, mais tarde, quando abri a minha primeira loja em 1970, foram os meses logo a seguir, em 10 de janeiro de 1970, agarrei nas películas e levei-as então para a loja, voltei a guardá-las da mesma maneira, no teto do estúdio. Mas em 74, 75, levei-as para um outro laboratório que tive na Avenida Fernando Magalhães. E aí perderam-se. Quando finalmente eu queria mostrar as imagens, eu não tinha negativos. Depois, 49 anos depois, porque depois fiz a transição da Fernando Magalhães para a loja onde estou hoje, na Rua dos Esteireiros, em muitos caixotes que vieram com coisas, então, eu procurando uma fotografia de uma filha minha, fui descobrir o envelope com as imagens. E então, nessa altura, eu guardei-as durante uns meses para finalmente as expor. E estiveram expostas durante um ano, 50 anos depois, lá no estabelecimento e que estão lá para, se tiverem a curiosidade de as ver. Pierre, esta história que o Arlindo está a contar de
fotografias que tinha, que escondeu, que depois ressurgiram, neste caso de 69, neste caso apareceram 50 anos depois, para expô-las. Tens noção, ou já te relataram, ou conheces casos deste tipo de fotografias que se foram feitas antes do 25 de Abril, determinados períodos, e mesmo durante o 25 de Abril, que também houve ali um período, não é, de alguma, digamos, de alguma efervescência que fazia com que algumas pessoas mantivessem algum receio e tudo mais. Há muitos casos destes, de fotografias que só ressurgem depois para contar uma história que não era bem conhecida? Pois, sobre fotografias em particular, não tenho aí nenhuma ideia, mas é óbvio que deve ter acontecido e acontece com muitos dos fondos, nomeadamente do Centro de Documentação 25 de Abril, ou que foram escondidos, ou então que não foram valorizados numa altura, porque o Centro de Documentação tem muitos fondos pessoais. E, portanto, há muitos documentos que são guardados pelas próprias pessoas e que, anos mais tarde, chegam ao centro e, portanto, estes documentos, alguns únicos, pessoais, que não eram disponíveis para o público em geral e para os investigadores em particular, torna-se disponível em uma massa enorme de documentos, torna-se disponível assim em pouco tempo e com de facto um lapso de tempo muito importante. Mas esta história é fabulosa de guardar e depois revelar mais tarde, e também é fabulosa a ideia de ter visto tantas fotografias sobre o 25 de Abril na altura em que elas foram tiradas. Sim. Que aí é de facto foram muitos. Aliás, eu penso que a fotografia deu a oportunidade de documentar o que foi o 25 de Abril, nomeadamente aqueles primeiros meses. Foi uma explosão enorme, portanto a quantidade de fotografias era impressionante no meu laboratório todos os dias. Já agora, que tipo de fotografias é que eram? Ora bem, as fotografias eram da mais variada índole, desde a documentação das manifestações, por exemplo, do 1º de Maio, tanto em festas como aqueles movimentos que houve logo a seguir ao 25 de Abril, nomeadamente com os programas de alfabetização e tudo isso. Portanto, há uma enorme quantidade dessas imagens. Houve na época, hoje obviamente estarão remetidas, infelizmente, às gavetas das casas das pessoas, não é? que as detêm, nomeadamente herdeiros de pessoas que guardarão toda essa documentação. Mas a explosão da fotografia comercial naquela época foi absolutamente extraordinária com o 25 de Abril. Que até 1974 a fotografia vivia numa determinada quantidade e, a partir daí, e nomeadamente com a ajuda do 25 de Abril, a expansão expandiu-se de uma maneira fantástica. Não é? Na década de 70, na década de 80, 90, por aí fora, foi uma coisa absolutamente extraordinária. Mais tarde, com o advento da fotografia digital, passou a acontecer uma coisa muito mais triste. Porquê? Porque a fotografia remeteu-se à máquina fotográfica digital, aos cartões, onde ficaram armazenadas. Porque a maioria das pessoas passou a não imprimir as imagens. E então começa aí uma decadência da fotografia em termos de imagens não produzidas, mas sim impressas. Porque as imagens produzidas, essas passaram a ser aos milhões. Certo. Portanto, exato. E com o aparecimento final dos telemóveis, então, a partir daí, pior emenda que o soneto. Hoje as imagens são, sei lá, numa quantidade infinita, que todas as pessoas têm, e a massificação, portanto, das imagens feitas com o telemóvel acabou. No entanto, para produzir imagens em papel, isso é esquecer, porque
Nós tiramos uma imagem aqui neste momento, não é? Passados uns milésimos de segundo podemos tê-las em qualquer canto do mundo e a partir daí tudo se modificou. Resta-nos agora, para mim como comerciante, resta-me um certo nicho de mercado, não é? Mas não há dúvida nenhuma de que a fotografia como meio de comunicação sempre foi e será um documento extraordinário. Muito bem. Pierre, o Arlindo estava a contar de que apareceram muitas fotografias na altura, que o próprio revelou, dessas coisas de pessoais, de movimentos que havia. Também se nota isso nos documentos do Centro de Documentação, por exemplo, um boom de registros fotográficos desta altura e que retratam bem estes movimentos. Sim, de facto, há este boom da imagem e eu acho que também todo este momento é um momento com muito significado, o momento do 25 de Abril. E, portanto, é um momento também em que há muitos momentos simbólicos e altamente simbólicos. E estes momentos simbólicos são, obviamente, imagens dadas. Estou a pensar, estava a ouvir o Sr. Arlindo falar há pouco da sede da PIDE-DGS, aquele cerco popular à sede da PIDE-DGS, portanto, a primeira grande manifestação em Coimbra acontece no dia 26 de Abril. No final da tarde, há uma manifestação ampla, com mais de 20 mil pessoas, que vão descer as ruas da cidade a partir da Praça da República e depois voltam a subir. Portanto, uma manifestação também muito longa e onde há muitas imagens, porque também a própria manifestação é ampla. E depois o cortejo volta a subir para então, a antiga sede da PIDE-DGS e vai ficar a acompanhar o desfecho portanto, a prisão dos agentes da PIDE até o dia 28 e, portanto, há ali também muitas fotografias dos próprios momentos e há algumas fotografias que mostram, de facto, para quem não viveu este tempo, a loucura deste tempo e um momento muito simbólico. Há um momento altamente simbólico que é a retirada da placa da sede da PIDE-DGS. Portanto, na entrada, no portão, havia uma placa, Direção-Geral de Segurança, com o brasão do Estado. E esta placa está a ser retirada. E, portanto, posso imaginar, para um fotógrafo que estava à frente, é obviamente um momento que está esperado e que é altamente simbólico e que diz muito sobre a maneira como a população vai redefinir o espaço, este espaço que era um espaço de prisão, de muita violência e que vai ser redefinido com este momento altamente simbólico da retirada da placa. Mas neste componente também de fotografias destes dias, vemos também a massa das pessoas que fica a acompanhar durante quase 2 dias este cerco e pessoas nos telhados dos prédios do outro lado. E, portanto, há aí uma vontade, ou lê-se uma vontade nestas fotografias das pessoas a não perder nada do que está a acontecer, até a subir nos telhados para ver melhor e para acompanhar. E, portanto, acho que isso vemos com estas fotografias que algo não está no seu lugar, não é? A maioria das pessoas não andam nos telhados e, portanto, há aí, de facto, momentos muito simbólicos e que estão a ser muito bem retratados pela fotografia. Estou a recordar agora de uma outra fotografia também que quando a vi, para depois perceber o que era esta fotografia, foi preciso alguma ginástica, uma fotografia que, salvo erro, do Varela P. Curto, onde vemos uma fotografia da penitenciária de Coimbra com pessoas nos telhados, novamente. E estas pessoas são detidos, que subiram para os telhados. E depois, pronto, a imprensa, é aqui que estava a dizer também a importância de cruzar os documentos. Há um relato do Diário de Coimbra sobre este acontecimento, há também notas noutros espólios sobre este acontecimento, portanto, a fotografia em si traduz-nos muito, mas era importante também ser contextualizado. Como do outro lado, a escrita também diz-nos muito, mas faltará alguma coisa sem esta imagem. E, portanto, chamaremos isso de movimento social quase dentro da cadeia da penitenciária de Coimbra. Logo em maio há uma greve ao trabalho dos detidos e que vão apresentar um caderno de reivindicação. E o conteúdo do caderno de reivindicação mostra bem o que foi esta revolução. Eles vão pedir subida dos salários no trabalho que eles estão a realizar, vão pedir mais liberdade para poder abraçar os seus filhos e os familiares durante as visitas e vão pedir dois elementos que são fantásticos, que é a criação do fundo. Portanto, a ideia é que os lucros da cantina
pudesse ser usado para criar um fundo de promoção do cinema dentro da cadeia, portanto, de projeção de filmes. E depois o segundo ponto, que é também delicioso, que é a aquisição pela biblioteca da penitenciária de livros de ideologia política, para poder seguir, de facto, o movimento. E eles não vão ver as suas reivindicações contempladas, e em agosto de 74 eles vão endurecer o movimento e fazer uma greve à fome, subir aos telhados. Portanto, daí esta fotografia que é lindíssima e que de facto vemos que há algo excepcional a acontecer, e eles vão, munidos de megafone, vão exprimir à população que está do outro lado da rua as suas reivindicações. E, portanto, vemos de facto aí, simbolicamente, esta fotografia é muito forte, e ela mostra também o que foi esta vontade, esta mudança e esta organização coletiva para redefinir o país, para até inclusive redefinir as próprias cadeias. E, portanto, de facto, há este poder da fotografia. É o poder de mostrar algo muito simbólico, mas também de mostrar outros olhares. A questão emotiva, estas grandes manifestações, as primeiras grandes manifestações, são manifestações de alegria, de esperança. E isto, eu acho que há poucos documentos como a fotografia para, de facto, passar isso 50, 60, 70 anos mais tarde. O papel, obviamente, a escrita permite, a linguagem poética também permite fazer isto, mas a fotografia permite, de facto, ter este olhar, estas emoções. O próprio processo revolucionário também não é só a alegria e a esperança, há também momentos de tensões, há momentos de grandes angústias, e estes momentos também estão retratados nestas fotografias. Portanto, há um poder da imagem muito forte e de nós documentar, de facto, sobre os acontecimentos. Falámos aqui há pouco num nome também de um fotógrafo conhecido de Coimbra, do Varela Pé Curto. Eu perguntava ao Sr. Arlindo, não sei se conheceu o Sr. Varela, imagino que fosse alguém com quem pelo menos conhecesse, não é? Mas perguntava-lhe se o Varela ou outro fotógrafo, já que o Sr. Arlindo já deu a entender que estava um bocadinho resguardado, eventualmente, dessas histórias, teve colegas que tiveram problemas por causa de tirarem fotografias ou de terem fotografias. O Sr. Arlindo já sei que se safou de uma situação bem complicada, mas conhece outros colegas que tenham tido problemas? De facto, não me consta que alguém tivesse sido molestado, pelo menos de forma tão violenta quanto eu, nessa altura. Quanto ao Sr. Varela Pé Curto, é uma figura incontornável da fotografia portuguesa e até do mundo, não é? E tenho a felicidade de ainda hoje o receber na minha loja quase todos os dias. Não é bem todos os dias, porque é preciso ter em conta que se trata de um senhor, neste momento, vai fazer 96 anos no próximo dia 27. E, portanto, eu conheço tão bem quanto isto. É que ele faz o favor de ser meu amigo, eu sou amigo dele, e conheço a história dele, que se interliga com a minha de uma forma espantosa, que é o seguinte: eu fui empregado dele na Foto Hilda durante 4 anos. Portanto, até ao momento de eu ir para a tropa, estive 4 anos a trabalhar com ele. Portanto, trabalhámos, eu como funcionário, ele como patrão, não é? Como se dizia na época. E, portanto, o conheço muitíssimo bem. E a ligação entre nós foi de tal forma que é, como digo, ainda hoje, com os seus 95 anos, quase não há semana nenhuma que não esteja comigo 1 ou 2 vezes por semana, não é? E não vem tanto, não vem tanto porque a idade não lhe permite, neste momento, fazer tão assiduamente as visitas à minha loja. Porque elas chegavam a ser, aqui há 2, 3 ou 4 anos atrás, eram quase diárias, porque como ele deixou a atividade, mas não na totalidade, as imagens que ele produzia, era eu que as fazia, ainda hoje lhes faço.
Portanto, tenho uma recordação muito, muito feliz desse senhor, que de algum modo é um dos grandes da fotografia em Portugal e até no mundo. Sim, de facto sim. Portanto, mas com isso então não teve conhecimento de colegas, ou seja, a sua história é aquela que conhece mais complicada? Deve ter sido a história mais complicada em relação a problemas com a PIDE. Portanto, evidentemente que os problemas com a PIDE relacionaram-se até 1974, até abril, porque a partir daí a coisa passou a ser, havia muito mais liberdade e, portanto, a PIDE já não atuava, como é óbvio. Portanto, eu não conheço, de todos estes anos, não conheço nenhuma história de algum fotógrafo envolvido com eles. Muito bem. Mas já agora, deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Apesar de nos ter contado há pouco que durante uma altura da sua vida não fazia propriamente fotografia na rua porque não tinha essa hipótese, não tinha essa oportunidade. Não tinha tempo. Porque durante o dia estava ocupado a fazer outras coisas, evidentemente. Mas teve alguma vez aquela sensação de estar, por exemplo, a tirar uma fotografia, mesmo nos seus passatempos, antes do 25 de Abril, em algum local qualquer, e alguma vez teve alguma sensação de estar a tirar uma fotografia e ter a necessidade de olhar para trás para ver se tem alguém a acompanhar o que está a fazer, ou se tem alguém a observá-lo? Alguma situação como aquela que viveu em 69, mas sem ser essa própria, estar por aí e sentir não me preocupava muito esse tipo de coisa. Portanto, eu estava com a máquina fotográfica, eu estava à vontade. Dir-se-ia que me sentia protegido. A história que eu tenho não se prende com a fotografia, mas prende-se com uma outra situação curiosa, que é, eu era um dos grandes ouvintes da Rádio Argel. Manuel Alegre, exatamente. De maneira que eu pegava no meu automóvel e ia ouvir a Voz da Liberdade para o Vale do Inferno de madrugada. Eu ia todas as semanas, porque parece-me que não me recordo bem, mas parece-me que o programa era semanal. E então eu ia lá para cima ouvir, chegava a ir sozinho ou acompanhado com as pessoas com quem eu me relacionava melhor no antigamente e que estivesse à vontade. E recordo-me uma vez que estive muito, muito atrapalhado porque houve um carro que parou junto ao meu carro e tive toda a sensação de que era realmente a PIDE. E então eu pus o carro a trabalhar, vim-me embora e não aconteceu nada. O que não tive foi a oportunidade de ouvir o programa até ao fim. Muito, muito complicado. Isto também é perceptível nos documentos históricos, Pierre. Certas reservas de determinados momentos que não são documentados, ou de que os documentos não existem, e sente-se aí que a sociedade, propriamente, nomeadamente também fotógrafos, fotojornalistas, tudo, têm determinados cuidados? Provavelmente os profissionais conseguiriam arranjar estratégias para mostrar o que é que eles queriam mostrar sem sequer, provavelmente, estar a fazê-lo de maneira tão óbvia. Isto acontece com a imprensa, acontece com a literatura, acontece com a música também. O facto de usar uma linguagem mais metafórica, portanto, há pessoas da oposição que também continuaram a de facto, publicar, e provavelmente acontece também com os fotógrafos, ou aconteceu com os fotógrafos. Agora, há espólios e fontes de fotógrafos que continuaram a produzir e a mostrar imagem também ao longo deste período, a tirar fotografias. Um nome também que ainda não referimos, mas o nome do Fernando Marques, conhecido como o Formidável, tem de facto uma coleção, ou a coleção baseada nas produções dele, é enorme. E esse deve ser, sem sombra de dúvida, o maior espólio que se fez em Coimbra naqueles tempos. Não é? É extraordinário porque ele,
andava munido da máquina fotográfica a todo momento, trazia debaixo do casaco. E ao que eu sei, a atividade dele era ser cauteleiro, portanto, passava a vida na rua, não é? Nota-se que ele está sempre muito perto do acontecimento, portanto, para além de estar muito na rua, ele sabia se colocar para, de facto, retratar o acontecimento. Nós temos uma imagem e uma história da cidade de Coimbra através das suas produções e, de facto, muito perto. No 1º de maio de 74, há fotografias da tribuna, dentro da tribuna, e, portanto, vê-se os abraços de pessoas que estão na tribuna, que isto é muito atípico ver este tipo de fotografias, e, portanto, ele conseguia também entrar, provavelmente, em local em que outros não entravam, ou então passar despercebido e conseguir tirar a fotografia tão perto, mas penso assim, que os profissionais da fotografia devem ter arranjado também estratégias próprias para mostrar sem, de facto, que seja de maneira tão óbvia e tão difícil e tão perigosas também para eles. Portanto, tinha um tom de criatividade, eventualmente, que também lhes permitia, tal como na literatura, nos livros tentavam e nos jornais, como estava a dizer, fazer aí a troca. Sr. Lindo, eu ia lhe perguntar, há alguma fotografia do 25 de Abril que não tirou, mas que gostasse de ter tirado? Ora bem, há muita fotografia que eu gostaria de ter feito, sim. Eu recordo-me e tenho comigo um livro feito do Alfredo Cunha, não é? É o homem que retratou de forma espetacular o 25 de Abril. Eu gostava de ter estado em Lisboa, sim, nessa altura, para poder, vamos lá, não ombrear com ele, mas pelo menos estar ao lado dele a registrar mais ou menos as mesmas imagens. Eu, ao olhar para esse livro, é um documento extraordinário e, portanto, gostaria sim de as ter feito. Mas é como digo, eu estava remetido à câmara escura e não tinha tempo para essas coisas. Já agora pergunto-lhe, porque na altura, pelo que eu estou a perceber, a loja já era sua. Portanto, era o patrão, não era? Sim. Não era o patrão. Teve, em algum momento, aquela vontade de pegar em 3 ou 4 máquinas, 40 rolos e vamos daqui para Lisboa que se lixe? Não. Não teve esse... Porque eu estava condicionado, eu tinha o compromisso de entregar ao fotógrafo A, ou B, ou C, ou D, porque eu cheguei a fazer fotografias para todo o centro do país, sei lá, Guarda, Castelo Branco, Viseu, cheguei a abarcar praticamente toda a região centro e, portanto, não tinha tempo disponível para... Tinha vontade. Tinha vontade de fazer uma coisa dessas, mas não fiz. A vontade, imagino que estivesse lá sempre, com toda a certeza. Pierre, a mesma pergunta um bocadinho a ti. Era, não tendo lá estado, eu sei, alguma fotografia do 25 de Abril que tu gostasses de ter tirado? Gostava de ter vivido este momento, ter lá estado e tirado esta foto. É difícil de escolher um momento, porque de facto o 25 de Abril durou muitos dias e muitos... São tantos. E, portanto, sim, há fotografias, sobretudo as primeiras fotografias, por exemplo, há casos de conflitos laborais em fábricas, porque Coimbra também, é isto também que a fotografia nos traduz. A fotografia, dizia há pouco, dá-nos outros tipos de informações do que os outros documentos. E a fotografia é um meio excepcional para perceber a mudança do espaço. Nada como uma fotografia de um espaço, ainda por cima de uma cidade como Coimbra, que apesar de tudo dá para reconhecer a cidade e os nomes das ruas, e portanto a cartografia de Coimbra não mudou assim tanto nos últimos anos. E portanto ver esta evolução do espaço. E há um espaço da cidade que me fascina, embora eu não o conhecia e dificilmente é possível vê-lo hoje em dia, que é toda esta Coimbra operária que existia na altura, ao longo portanto, entre a Baixa e o Rio. Há ali todo um conjunto de grandes edifícios, muitos arruinados ou que tiveram alvos de incêndios, mas todo um conjunto de fábricas aqui, onde houve, de facto, mobilização muito forte. O que estou a tentar fazer no trabalho em curso é de mapear. E mapear os acontecimentos, mapear as sedes, mapear as ocupações que tiveram lugar em Coimbra na altura. E aqui a fotografia traz imensas vantagens.
há algumas casas que foram ocupadas, eu consegui uma reportagem do Diário de Coimbra a dizer que a casa está ocupada. Neste caso era na Rua do Brasil, mas dizia na Rua do Brasil, que é uma rua bastante extensa, onde é complicado, de facto. É ocupado por um grupo político, a Luar, que publica um comunicado, há pouco referi-se à publicação de comunicado que visava justificar e legitimar a ocupação. Há um comunicado, mas mais uma vez não há nenhuma morada ali. E apenas com as fotografias, neste caso a fotografia do Fernando Marques, foi impossível localizar a casa. E a casa não existe, portanto, a primeira fotografia que encontrei foi quase uma descoberta desta casa, algo muito, um momento muito bonito, quando se faz a investigação, que encontra-se finalmente a casa que estávamos à procura, só que a casa não existe. Já foi... Agora, o Fernando Marques tem aí uma fotografia com um plano um bocado diferente desta casa, onde permite ver o prédio que está ao lado, que ainda existe. Portanto, a fotografia permite fazer isto. E o facto de localizar, eu sei que à frente desta casa ocupada havia uma fábrica, a empresa Fabril de Malhas, que conheceu um processo de conflito laboral, de ocupação pelas operárias, sobretudo mulheres, e, portanto, o facto de localizar através da fotografia permite chegar a outras perguntas. Será que houve, e provavelmente, contactos entre os diversos grupos? E o caso da Coimbra, voltando ao caso da Baixa e deste Baixa Fabril, há ali todo um conjunto, quase toda uma cidade que é por redescobrir. E a fotografia permite fazer isso, porque ela é dificilmente visível hoje em dia, esta Coimbra operária. Havia todo um conjunto de sedes de sindicatos que estavam presentes ali, sedes de partidos de esquerda ou revolucionários que estavam à proximidade. Portanto, o facto de se aproximar desta Coimbra queria dizer que era um espaço diferente da cidade, um espaço onde havia trabalhadores, operários, e, portanto, eu acho que a fotografia, o tipo de fotografia que gostaria muito de encontrar, se calhar não de ter tirado, porque não tinha nenhum jeito para fazer isso, mas que gostaria de ver, são mesmo estas fotos de dentro das fábricas, que existe, no caso do Barreiro, de Setúbal, de Lisboa, há de facto reportagens fotográficas dentro de fábricas. Aqui em Coimbra ainda não os encontrei, portanto, provavelmente eles podem ter existido e estão ainda por descobrir, porque esta cidade, estas fábricas, ao longo dos anos 80 e 90, fecharam aos poucos, há esta super especialização da cidade no serviço, mas é uma parte da cidade que ainda está ali muito perto e que é pouco valorizado na historiografia da cidade. Ela é perto, ela ainda existe e portanto, acho que eu teria muito vontade de redescobrir esta cidade e, sobretudo, através da fotografia, que permite fazer isso, trazer estes rostos destas pessoas da Baixa, pessoas comuns que viviam na Baixa, dos operários que trabalhavam lá. E eu acho que, não disse há pouco, mas eu acho que a fotografia permite trazer estes rostos, mais do que o documento escrito, porque é uma ínfima parte da população que escreve e que deixa escritos publicados. Estes rostos, de facto, podem ser trazidos para a escrita da história através da fotografia. Muito bem. Meus senhores, estamos mesmo a terminar. Eu vou só pedir a cada um, começando pelo Sr. Arlindo, uma palavra para deixar à juventude, se quiser. Há a malta que anda aí que não se lembra como era, há a malta que anda aí nem sequer se interessa como era, há a malta que anda aí, lá está, gosta de tirar umas fotografias, mas nem... O que é que quer? Uma mensagem para deixar? A mensagem que eu deixo é extremamente simples, que a fotografia seja efetivamente vivida com paixão e que, aproveitando os megapixels, façam com eles uma obra de arte. Muito bem, muito bem. E é o mesmo para ti. Sim, eu acho que, de facto, estas novas gerações são muito inundadas por imagem. Há imagem em todo lado, nas redes sociais, nos computadores, na internet, nos telemóveis. Eu acho que é isso, é de ver e de saber ler uma fotografia como sendo um documento histórico. Muitas vezes temos ainda esta tendência de ver a imagem como uma mera ilustração, algo que é para ser menos cansativo num texto escrito, mas
a fotografia em si é um documento histórico e, portanto, há necessidade de saber lê-la, saber contextualizá-la. E isto acontece com a fotografia histórica, mas acontece com também a fotografia das atualidades. Estamos numa altura onde se fala muito de fake news, que não é nenhuma invenção atual, mas é algo que é potenciado por ferramentas novas. Exato. E ao contrário, eu acho que do lado dos investigadores e dos professores, acho que deveria-se pegar nesta oportunidade da imagem ser tão presente para as novas gerações para tentar cativar estes públicos juvenis ou mais jovens que têm hábito na fotografia, que não se calhar têm tanto hábito de refletir a história e pensar a história e tentar se calhar virar isso ao contrário e usar a fotografia como uma porta de entrada para depois questionar a fotografia, e questionar a fotografia quer dizer pensar a história, ouvir testemunhos, que também é uma maneira de ouvir vozes diferentes, e de facto de pensar a fotografia como algo que nos traz informação e dá vontade e curiosidade de perceber o que está por trás desta fotografia. Meus senhores, muito obrigado aos dois por terem estado aqui connosco. Espero que tenham dito tudo aquilo que quiseram e nós também esperamos que tenham gostado deste bocadinho. Obrigado.